TV Artilheiro. Como ele viu essa partida, né? Goleada do Ferroviário, mas o Ferroviário deu uma queda na metade do segundo tempo. Você ficou grato com esse futebol apresentado hoje pelo Ferroviário? Olha, eu vi um grande primeiro tempo com a equipe criando, jogando bem pelos lados do campo, fazendo algumas triangulações, né? E tivemos várias oportunidades de converter em gol aquelas oportunidades criadas, mas acontece que a gente mais uma vez no primeiro tempo pecou em algumas finalizações. Claro que o segundo tempo, com a saída de Cezinha e a saída do Adilson, que estava sentindo um pouquinho adutor pela carga de trabalho, pela carga dos jogos, né? O jogador chegou há poucos dias, isso aí dificultou. E os jogadores que entraram não mantiveram aquele mesmo ritmo dos que saíram. Isso aí dificulta, mas eu acredito que a gente está no caminho certo, né? Passo importante em busca da classificação. O resultado da partida já diz que a superioridade nossa, né? Claro que o adversário não nos embolsou nenhuma reação. Agora nos resta descansar, né? Mesmo com essa superioridade, nós estávamos há 3 dias de um jogo, o adversário descansava, jogava um dia menos. Isso tudo, a intensidade do jogo fez alguns jogadores desgastar, foi isso, a queda de rendimento na segunda parte. Poucos dias de trabalho, nós estamos agora a 18 a 20 dias de trabalho, alguns jogadores novos chegando. Claro que precisamos de reforçar, precisamos de mais um segundo homem de meio, com a saída de Júlio mais um atacante, para nós chegarmos forte, né? Depois da classificação, chegarmos forte nesse mata-mata e em busca do nosso título. Agora você falou bem aí, Diago, que é a questão do tempo que você tem aqui, né? Pouco tempo para trabalhar um elenco e chegar perto, porque a gente está analisando aí, o Icasa hoje venceu também mais uma por 3-0, o Icasa que vem embalado, foi campeão da Série B, cearense, e tem também o Floresta que está aí paralelo na disputa da Série D do Brasileiro pelo título, né? Acendeu e está brigando pelo título. Coletiva, continuidade de trabalho, o Icasa é uma grande equipe, deu continuidade do trabalho da equipe campeã, então o treinador que conhece aqui os jogadores, a maioria dos jogadores de futebol cearense. A mesma coisa é o Floresta, que acabou de ter o acesso, é uma equipe muito forte, né? E a gente é uma equipe de formação, apesar de uma equipe de tradição, mas uma equipe de formação. Agora, eu acredito que nossa equipe vem evoluindo. Se nossa equipe conseguir crescer dentro da competição, nós também vamos brigar por esse título, que é o nosso objetivo. E quanto à questão da estrutura, tem visto aqui no Ferroviário, a gente demora a vir aqui, mas quando vem, sempre se surpreende com novidades e novidades boas, né? Você que está chegando, como é que você está recebendo essa estrutura e o que a administração do clube, né, a diretoria tem feito para que você também possa ter todo o trabalho, aquela motivação para levar esse elenco em busca do título? Foi até uma surpresa, né? Eu trabalhei em algumas equipes de Série B do Campeonato Brasileiro que talvez não tenha essa infraestrutura que o Ferroviário nos dá. A diretoria não tem se curvado em nenhum momento, a gente está sentindo total apoio, não só da diretoria, como todos que fazem, minha comissão de futebol, que já era daqui da casa, né? Pessoal muito prestativo. Isso aí nos dá um subsídio bom para nós trabalharmos, né? Como eu falei, foi até uma surpresa pela infraestrutura que tem. Claro que tem que melhorar algumas coisas, né? Isso é normal, mas aos poucos a gente vai tendo uma estrutura muito boa para trabalhar, campo bom de treinamento, né? Material bom de treinamento, isso que é importante. Um dia a dia muito bom faz uma equipe vencedora. Agora você chegou faz pouco tempo, você já teve a oportunidade de indicar jogadores. A gente tem visto ali, inclusive na narração, que o meio de campos, a nossa equipe também já destacando alguns jogadores, né? O Reinaldo, o próprio Mensalão, que já é um jogador conhecido, outros jogadores, enfim. São jogadores que chegaram há pouco tempo, sem aquele brilho todo, mas que estão mostrando dentro de campo a qualidade que eles... O Reinaldo teve poucas oportunidades, né, na Série C do Campeonato Brasileiro, mas é um jogador que vem destacando ao longo do treinamento, né? Eu posso falar também o Wesley, que aos poucos vai pegando o ritmo, o jogador que foi uma indicação nossa, o próprio Richard, né? Surpresa no lateral direito, Ronildo, né? Que foi destaque aí na Série D. Jogadores que chegaram para somar com os que estavam, né? A equipe perdeu muito daquela base, perdeu o Elton Rato, perdeu o William Lira, né? Isso aí dificulta, né? E você montar dentro de uma competição se torna muito mais difícil. Mas aos poucos a gente vai dando uma conotação boa a essa equipe, eu tenho certeza de fazer uma grande competição.
Você perdeu, já falou aqui que perdeu também um atacante de área, né? Perdeu, e como é que está sendo esse trabalho para buscar essa substituição? Hoje eu só conto com esse atacante, só conto com o Adilson Bahia, né? Inclusive estava até sentindo um pouquinho da carga, trabalho até porque ele estava um longo tempo parado, mas já conversei com a diretoria para trazer mais um atacante, né? Isso é importante que você traga mais um atacante e até um segundo volante, porque a gente está com um grupo muito reduzido e precisamos qualificar, principalmente nosso setor de banco, né, para a gente ter 22 jogadores à disposição. Tá bom. Bancada de TV Artilheiro.